Que bênção podemos estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite e ouvirmos a voz dEle. O Senhor fala conosco através da palavra dEle. E nós vivemos numa geração onde nós temos toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor em fácil acesso. E damos graças ao Senhor por isso. E por podermos estar num país onde podemos pregar e ouvir a palavra do Senhor livremente. Convido os irmãos a abrirem então no Salmo 14. Vamos continuar essa série, Tesouros de Davi, no Salmo 14. E esse salmo nós colocamos como título Corrupção Generalizada. Corrupção Generalizada. Salmo 14. Convido os irmãos a colocar em pé mais uma vez para fazer essa leitura. Salmo 14. Os irmãos vão ler o último versículo junto comigo. Salmo 14. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo fale conosco. Abençoa-nos a entendermos e aplicarmos, Senhor, a tua palavra em nossas vidas. Te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, Rousseau viveu ali na época de 1712 a 1778. Foi um filósofo social, teórico, político, escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. As suas ideias influenciaram bastante a Revolução Francesa. E Rousseau ele se baseia num pressuposto que é o seguinte: que o estado da natureza humana é bom. E a formação do pacto social, então, deveria ser feita porque a sociedade corrompe o homem. No entanto, a Bíblia nos diz de uma maneira diferente. E esse salmo é um salmo muito claro nesse sentido e mostra a realidade da natureza humana. É interessante como Davi passa por vários temas nos seus salmos e de uma forma em cântico, não é? Pois os salmos eram cantados. Ele nos coloca ali, desde o início, uma comparação entre o ímpio e o justo. Ele mostra, em alguns momentos, ele fala exatamente o instante em que ele vivia, como o Salmo 3, em outros não, como o Salmo 4 e 5, mas sempre fazendo esse contraste entre o justo e o ímpio. No Salmo 6, ele clama pela misericórdia de Deus, porque ele via que ele também era pecador. No Salmo 7, ele pede ao Senhor que defenda a sua causa. No Salmo 8, ele traz um cântico, um alegre cântico de exaltação a Deus, porque Deus o encarregara de grande obra. No Salmo 9, o salmista rende graças ao Deus eterno. No Salmo 11, Davi mostra que o Senhor é refúgio para o justo. No Salmo 12, ele pede socorro diante das falsidades, da falsidade dos homens. No Salmo 13, nós vimos, no domingo, lamento e fé de Davi. Ele lamenta ao Senhor a situação que ele estava, pela qual ele passava, até com perguntas diretas, mas ele no final exalta e confia no Senhor. E agora, nesse salmo, nós vemos aqui um cântico dirigido ao diretor, levado ao diretor de música, está escrito ali ao mestre de canto, falando a respeito da natureza corrupta do homem. E ele diz que os tolos, o insensato, os nécios, dizem em seu coração: não há Deus. É isso que eles afirmam. Então eles se corrompem, praticam o mal, e nenhum deles faz o bem. E o Senhor está olhando, o Senhor olha dos céus para a humanidade, para os homens, para ver se tem alguém sábio, se é alguém que busque a Deus.
Todos, porém, se desviaram, fugiram, se azedaram, é um sinônimo dessa palavra no hebraico. Todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Eles devoram o meu povo, falando o Senhor, né? Devoram o meu povo como se fosse pão, e nem pensam em buscar a Deus, em orar ao Senhor. O salmista diz e canta que o grande terror do Senhor vai se apoderar deles, pois Deus está com o justo e está com aqueles que obedecem ao Senhor. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protege o seu povo, o Senhor é refúgio do seu povo. E termina da forma como lemos aqui junto: quem virá do monte de Sião para salvar Israel? Tomara que venha alguém rapidamente para salvar. E ele finaliza: quando o Senhor restaurar então a sorte do seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Meus irmãos, esse salmo nos propõe, tem a proposição de que a humanidade está totalmente corrompida na sua natureza. E como que a gente percebe essa corrupção? Ele passa por alguns pontos importantíssimos. O primeiro deles, a corrupção é percebida nas palavras dos homens. Vamos ler o início do versículo 1 juntos. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então essa é a palavra que o nécio, que o insensato, que o ímpio traz. Ele diz no seu coração e ele expressa essa palavra. O insensato é aquele que não segue o bom senso, que não segue a razão. Ele olha para a natureza com toda a sua complexidade que existe, com toda a sua beleza, com toda a sua grandiosidade e fala: tudo isso foi por acaso. Em seu coração não existe espaço nenhum para reconhecer que Deus existe. O insensato, ele delira nos seus próprios pensamentos, ele não aceita a ideia de Deus, ele não imagina isso. Ele não imagina e ele fala que não há Deus. E além disso, ele não entende a realidade espiritual. Porque ele procura a todo tempo ir contra a ideia de Deus, contra ao que o Senhor diz em tua palavra, em sua palavra, não é? Então, ele faz até o seguinte: ele proíbe os outros que falem sobre Deus. Ele não acredita em Deus e não quer que ninguém acredite em Deus. Spurgeon fala o seguinte, que o cúmulo do pecador é atacar a própria existência do Altíssimo, sendo também a maior loucura imaginável. Dizer que não há Deus é desmentir a evidência mais clara, o que se configura em obstinação. É opor-se ao consenso comum da humanidade, que é estupidez. É abafar a consciência, que é loucura. Então, veja as ideias que Spurgeon coloca aqui e nos dá a reflexão exata sobre como pensa o insensato, fugindo de Deus, dizendo que não há Deus, não aceitando os conceitos bíblicos, não aceitando a própria realidade da natureza, que é complexa, e olhando para ela, o homem percebe que não é nada por acaso, não tem como ser por acaso, não é? E então ele pensa e fala assim. Nós tivemos, por exemplo, um famoso âncora do jornalismo que disse uma vez que era uma piada acreditar na Bíblia, acreditar em Adão e Eva, não é? Eu fico imaginando como esse jornalista está agora, depois que ele morreu, quando seu helicóptero caiu no meio da cidade. A Bíblia tem sido proibida em alguns ambientes públicos, porque as pessoas não aceitam a verdade. As mídias sociais, muitas delas, procuram cercear os perfis que levam a palavra de Deus, procuram cancelar. Alguns países não aceitam que os crentes professem sua fé publicamente. E o cristianismo é proibido de ser pregado, de ser falado, de ser vivido. Outros colocam nele um rótulo de um discurso de ódio para que as pessoas não cheguem até a verdade. Romanos 3, 13 e 14 diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Sim, meus irmãos, o homem continua querendo negar a existência de Deus no seu coração e falar sobre isso. Segundo,
a corrupção é percebida pelas ações humanas. Vamos ler aí a segunda parte desse versículo 1. Diz assim: corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Como o homem não aceita que há Deus, então ele não crê nos mandamentos bíblicos e não os pratica. Aliás, ele é até contra esses mandamentos. Então ele faz todo tipo de mal. Isso ocorre porque não existe uma base sólida. Se ele não tem uma base sólida, uma base ética e moral sólida, o que vale? Bem, vale o que é o da moda. Vale o que no momento a gente acha que é bom. Não é? Porque não tem nada sólido, então a verdade é relativa. E essa base moral relativa é volátil, ela muda conforme os desejos dos homens. Basta você pegar a história e você vai ver que... Vou pegar um exemplo até engraçado. O ovo é bom. Não, o ovo é ruim. Ah, o ovo é bom. Não, o ovo é ruim. Não é? Já passamos por isso, né? Talvez os mais velhos, então, né? Eu não, né? Mas os mais velhos, o ovo agora pode, é bom para o colesterol. Não, o ovo é ruim para o colesterol, não é? Então, eu fiz essa brincadeira com o ovo, mas existe isso em várias situações, onde agora é bom, agora não é bom. Agora pode isso, agora não pode aquilo. É volátil. E como o desejo dentro do homem, o salmista disse aqui, já não há quem faça o bem, quer dizer, ele não pratica, ele tem omissão em fazer o bem, quer dizer, o mal está dentro do homem, é intrínseco a ele, é da natureza dele, o homem começa a praticar todo tipo de abominação, ou seja, de coisas que são rejeitadas pelo Senhor. Não é? Essa omissão é característica do homem caído, ele não faz o bem e, se possível, vai fazer o mal. Vamos no versículo 4, leia comigo, diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Então, além da omissão, que é aquele que não faz o bem, ele também é um obreiro da iniquidade, ele age fazendo o mal. Ele devora o meu povo, assim disse o texto, os ímpios perseguem o povo de Deus e o devoram. O salmista via, na sua época, as nações inimigas de Israel e os poderosos buscando destruir o povo escolhido de Deus. Obreiros da iniquidade, que querem fazer o mal e têm isso como objetivo. Hoje a sociedade continua fazendo abominações. Basta vermos as mídias sociais, as práticas da violência que temos nos nossos dias, o roubo generalizado, a corrupção nos diversos negócios, nas diversas esferas de empresas, de áreas públicas. Basta verificarmos as nações que proíbem o cristianismo, que perseguem os cristãos, que matam os cristãos. Basta vermos as leis contrárias à vontade de Deus sendo aprovadas em várias nações, em vários lugares do mundo. Então, o homem continua sendo mal, continua praticando o mal. Vemos, inclusive, igrejas que antes eram igrejas bíblicas, mas agora defendem todo tipo de liberalidade. Recentemente, uma pastora de uma certa igreja fora do país, em outro país, defendia claramente ali o aborto, e até se regozijava porque ela tinha feito o aborto. E ficou tão feliz que quando fez o aborto e quando nasceu um dos filhos dela. Romanos 3,15 diz assim: são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Sim, as ações mostram que a humanidade é caída, ela é corrompida. Terceiro lugar, a corrupção é percebida no ajuntamento dos homens. Vamos ler o versículo 3 juntos. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja como o salmista várias vezes coloca, ele é enfático nisso, né? Não há quem faça o bem. E aqui nesse ponto, mostra que para o homem não basta corromper-se isoladamente. Ele quer levar o outro a praticar em conjunto a corrupção, o erro. Todos se extraviaram e não há um que faça o bem. Se extraviaram conjuntamente. Spurgeon comenta que o original no hebraico aqui fala como um todo da raça humana, a totalidade, a humanidade como um todo foi depravada de coração e contaminada de vida. Então, por isso que o salmista é enfático.
Ele não deixa dúvidas ao afirmar que os homens são pecadores. Aqui vemos claramente, meus irmãos, a doutrina da depravação total. Ela afirma que o homem caído é totalmente depravado, ou seja, que o pecado afetou o homem em sua totalidade. Ou seja, em todas as suas partes, na mente, na emoção, na vontade. E da mesma forma vemos isso hoje. Existem vários ajuntamentos que se corrompem. Pessoas que se juntam para fazer o mal. Pessoas que se reúnem em locais públicos para injuriar, para xingar, para maltratar outros. Pessoas que formam quadrilhas para roubarem. Pessoas que andam em gangues para oprimir, para assaltar. Pessoas que se reúnem em clubes para praticar todo tipo de perversão sexual. Pessoas que se reúnem para criar narrativas e mentiras que vão enganar o povo e as pessoas. Marcos 14 diz assim, 14, versículo 1. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e matariam. Veja, os sacerdotes e os escribas se ajuntando, um ajuntamento, mas não era um ajuntamento aqui solene, era um ajuntamento para matar Jesus. Então, corrupção percebida no ajuntamento das pessoas. Quarto lugar, a corrupção é percebida no pensamento humano. Vamos ler o versículo 2 juntos. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então veja que esse versículo nos mostra aqui essa palavra para se há quem entenda. Ou seja, quem raciocina, pensa, entenda. A corrupção humana não está escondida do Senhor. O Senhor está vendo tudo, Ele observa, não é? Observa os filhos dos homens, Ele conhece as ações de todos nós e Ele sonda os corações. E dentro dos corações, Ele sonda para saber, alguém está entendendo a realidade da vida, alguém entende, alguém pensa corretamente, alguém tem um raciocínio certo, tem a razão, alguém tem a razão. Mas em cada mente se maquina o mal. Voltamos no versículo de número 4, que fala, acaso não entendem, de novo aqui não entendem, os obreiros da iniquidade, quer dizer, alguém está pensando alguma coisa boa, por acaso vocês estão aí pensando coisas boas ou não? Que pensamento é esse que está no coração de vocês? O Senhor observa esses homens para escrutar, para sondar se alguém vai invocá-lo, se alguém vai buscá-lo. Mas não há quem faça isso. O pensamento, a filosofia, a crença do homem, tudo está corrompido. Da mesma forma que o salmista falava, podemos pensar nos nossos dias, trazer para os nossos dias, a realidade é a mesma, com alguns anos à frente, milhares de anos à frente, mas o homem continua a não buscar e não invocar o Senhor. Os homens criam filosofias, e atrás de filosofia vem outra filosofia, à frente vem outra filosofia, né? E junto delas sempre existe uma mente pecadora. Então as filosofias são contaminadas porque a mente está contaminada com o pecado. Então o que sai desse pensamento, nada que seja realidade. Então o homem também cria seitas e falsas religiões, pois ele não aceita a verdade, não aceita o que Deus coloca em tua palavra, então ele cria. E certamente ele vai criar alguma coisa errada, porque sem Deus não é possível ter o bem, não é? Veja que Romanos 3,17 fala assim, desconheceram o caminho da paz, não há temor diante de seus olhos, diante de Deus, dos olhos de Deus, né? Não há temor, ninguém que tema, ninguém que busque, ninguém que invoque ao Senhor. Não buscam a Deus. O pensamento é fora, longe de Deus. Thomas Wilson coloca algumas coisas interessantes. Ele fala assim, os homens não buscam por ele mesmo. As formas que o homem não busca a Deus, que não invocam, né? Os homens não buscam por ele mesmo. Não buscam exclusivamente o Senhor
mas juntamente com outras coisas. Não buscam outras coisas antes do Senhor, ou buscam com indiferença ou descaso, não é? Ou não busca com constância, é inconstante. Não busca na sua palavra, como fazem os hereges. Não busca em toda a sua palavra, como fazem os hipócritas, que pega só uma partezinha da palavra, mas não toda a palavra. Não buscam oportunamente na hora certa, como fazem os pecadores profanos, impenitentes, que é uma coisa na igreja, fora da igreja é outra coisa. Não têm cuidado em depender da palavra de Deus, mas seguem as próprias concupiscências e costumes deste mundo. Então o homem não busca a Deus na sua totalidade, exclusivamente, com vontade, em querer conhecer profundamente a sua palavra e seguir a sua vontade. A corrupção, então, é percebida no pensamento humano. Em quinto lugar, a corrupção é observada e tratada por Deus. Vamos ler o versículo 5 juntos. Diz assim: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Então, neste ponto, o texto traz a esperança de uma restauração aqui. Nós podemos ver aqui essa esperança. Apesar de toda essa situação, essa natureza corrupta, e saber que todos os homens estão aí, porque não há um sequer que faça o bem. Então nós olhamos para nós, mas e nós? Não há um sequer, não é? O texto agora coloca aqui uma esperança, né? É lógico que os corruptos, ímpios, que não se rendem ao Senhor, eles serão tomados de pavor, porque Deus está com o justo, está com o salmista. Então há uma diferença. Há aquele que é justo, aquele que está no Senhor, não é? E aquele que não está, de repente alguma coisa acontece com ele, e ele vai ser tomado de terror, de pavor, sentirá na pele o agir de Deus em favor de sua igreja, em favor do salmista, em favor do justo. Por mais que os humildes sejam ridicularizados aqui pelo ímpio, pelo perverso, isso vai até certo ponto, porque o Senhor protege o justo. Spurgeon comenta que, porque Deus está na geração dos justos, essa frase aqui, né? Isso torna a companhia dos homens piedosos altamente irritante para o ímpio. O ímpio olha para o justo e se irrita, porque Deus está com ele. Ele percebe que Deus protege aquele povo. Por mais que fechem os olhos, não podem deixar de perceber a imagem de Deus no caráter do seu povo verdadeiramente bondoso. Nem lhes foge da atenção o fato de Deus trabalhar em prol da libertação da sua igreja, do seu povo. A gente passou por Esther e a gente viu isso. A ilustração interessante é do próprio Amã com Mordecai. Quando ele viu a ação de Mordecai, que Mordecai não se rendia ao que Amã queria, porque ele temia a Deus, não ia se prostrar diante de um homem. Ele se irrita, não é? E quer destruir de qualquer forma Mordecai. E mesmo conseguindo, ele aprovou uma lei que ia destruir todos os judeus, mas mesmo assim ele queria antecipar a destruição de Mordecai, fez uma forca lá enorme e queria acabar com ele. Assim, o ímpio ele olha para quem é do Senhor e se irrita. E Deus trata o seu povo, trata o ímpio. E Deus guarda o seu povo e traz pavor ao ímpio. Traz pavor. Hoje a corrupção está espalhada na sociedade, meus irmãos. Nós podemos ver isso em todas as esferas. Mas todos que fazem o mal serão apavorados no momento certo. Foi como o caso do dilúvio, não é? No momento certo caiu a chuva. E todos aqueles que desprezavam de Noé e o ridicularizavam, foram tomados de pavor. Imagina o que aconteceu, aquela aguaceiro todo caindo, é de cima, é de baixo, é de todo lado, e não tinha o que fazer. Imagina a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus esperou até o momento, tirou de lá Ló e destruiu a cidade com fogo. Imagina aquele povo que antes era tudo liberado, tudo se podia fazer, eles não temiam a Deus e aquele que não teme a Deus pode fazer qualquer coisa, não é? Porque não tem uma base sólida, então qualquer coisa é válida. E de repente a cidade toda foi consumida no fogo.
a destruição de Pompeia e vários outros casos na história. Deus aplica o juízo, meus irmãos, contra os corruptos. E Ele também faz isso em suas mentes. Olha o que Spurgeon comenta, ele fala assim: Deus, pela sua providência, raramente dá tranquilidade absoluta e universal aos homens pecadores, quando estão no seu pecado, na opressão, na sensualidade ou na concupiscência. Mas Ele os porá secretamente em medo, onde não há medo. Embora não haja nada visto que os leve a ter medo, eles agirão como homens de juízo por conta do medo. Meus irmãos, e além disso, Deus fará justiça no final. No último dia, Ele vai consumir todas as coisas, vai consumar todas as coisas. E aqueles que não temem ao Senhor, aí sim vão ter um pavor eterno. Ele colocará um fim na corrupção humana eternamente e será refúgio para o justo eternamente. Glória a Deus. Concluindo então, a corrupção é percebida em todas as esferas da humanidade. Nas palavras, nos pensamentos, nas ações, nos ajuntamentos. Contudo, o Senhor tratará dessa corrupção. De fato, Ele já tratou, Ele enviou o seu Filho para trazer uma redenção. Por que o mundo não está destruído? Porque Jesus se entregou por nós e trouxe a redenção. A igreja está nesse mundo, somos o sal da terra, ainda estamos aqui mantendo um pouco da vida nessa terra por causa de Cristo, não por nossa causa. Jesus é o santo Filho de Deus, Ele não pecou. E a sua morte no lugar do pecador trouxe possibilidade de salvação. Trouxe possibilidade de não ser parte dessa corrupção generalizada, mas ser um povo santo, separado pelo Senhor. Davi ansiou este momento. Versículo 5, olha o que diz o versículo 7, olha o que diz o versículo 7 no seu início, fala assim: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Então Davi olhava para o mundo corrupto e ele ansiava: tomara que venha a salvação de Israel, tomara que venha já, ele usa esse termo ainda, né? E Jesus Cristo veio, meus irmãos, veio para salvar o seu povo. Ele esteve neste mundo e levou sobre si os pecados do seu povo. Então, quando a gente olha para esse salmo, a gente também teme quando fala não há nenhum justo sequer. Nós olhamos no espelho e fala realmente não. Agora nós temos esperança porque Jesus nos faz justo pelo sacrifício dele, pela redenção que ele trouxe às nossas vidas. Que alegria, Senhor, que alegria que o povo de Deus tem de viver com essa esperança, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Nós estudamos recentemente na revista Escola Dominical sobre a justificação. Fomos tornados justos por causa de Cristo. E a decisão do Senhor é final. Ele não é daqueles tipo, qual instância que eu vou recorrer? Ou, eu vou mudar a minha sentença, era assim, agora eu vou mudar. Não, é definitiva, glória a Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo. Por isso a igreja se alegra, o crente se alegra, exulta, exalta o Senhor. E o Senhor está santificando a igreja dele, o seu povo, tirando o pecado, tirando a corrupção de todos nós. E no último dia, o eleito de Deus será completamente glorificado. Glória a Deus. Então, como viveremos? Algumas aplicações. Em primeiro lugar, viveremos confiando na proteção divina. Vamos ler o versículo 6 aí juntos. Final dele, meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas Senhor é o seu refúgio. Glória a Deus, o Senhor é o nosso refúgio. Podem ridicularizar a igreja, o Senhor é o nosso refúgio, o refúgio de geração em geração. É Ele que mudou a nossa vida, por causa dele nós temos vida. Por causa dele somos separados, por causa dele nós não estamos na corrupção generalizada, mas nós temos a esperança de uma transformação completa. O sistema humano se levanta contra a igreja todos os dias, querem destruí-la diariamente como se come pão. Imagina aquela pessoa que come pão, gosta de pão e devora o pão. É essa imagem aqui. E é diariamente, né? Todo dia tem que passar na padaria e comprar um pãozinho, né? E tem que esperar o pão quentinho lá. E aí você devora o pão, já sai comendo antes de chegar em casa, né? Eu me lembro que eu pegava, às vezes, comprava
Hoje não tem mais aqui nas padarias, não sei se tem, mas aquela baguete, né? Aí colocava, ela já vinha quente, eu já ia devorando ali. Antes de chegar em casa. Chegava lá, não tinha tampa. Cadê a tampa do pão? Ah, não sei não. Ah, meus irmãos, o mundo faz isso, quer nos devorar antes do tempo, né? O mais rápido possível. João 15:19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Mas o Senhor nos guarda desse mal. O Senhor nos guarda de todo mal. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio. O mundano pretende expor o crente ao ridículo, à zombaria, mas o Senhor nos guarda fisicamente, nos guarda psicologicamente, nos guarda espiritualmente. Glória a Deus. E veremos confiando na proteção divina. O Senhor guarda a nossa alma, é o Senhor que nos cura. Confiamos na graça dEle, no sacrifício de Cristo, para também não ficarmos envolvidos na corrupção, mas sermos santificados dia após dia. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos ansiando pela salvação final, completa. Versículo 7, de novo, voltando nele. Vamos ler o início dele. Tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel. Ah, como o salmista ansiava pelo dia final, para a salvação final. Já, venha já. Ele já ansiava o Messias. Que venha a salvação de Israel, que venha o Messias prometido, que venha aquele que vai destruir. Nós já vimos que o Messias esteve neste mundo. Nós esperamos pela volta de Jesus, pela segunda vinda. Ao soar da última trombeta, seremos transformados completamente. Estaremos com o Senhor. Todos os obreiros da iniquidade perecerão. Contudo, o povo de Deus será glorificado. Jesus Cristo venceu o mal, venceu todas as coisas. Nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus. Ele voltará e colocará um ponto final em toda a prática do mal, que já foi vencida por Ele, para a glória de Deus. Vamos ansiar por essa salvação final. Terceiro lugar, viveremos exaltando ao Senhor pela restauração completa. Versículo 7, final do versículo 7, vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O salmista chama o povo à exultação, à alegria, porque a vitória é certa, meus irmãos. Nós vamos sair daqui, alguém vai assistir o futebol, não é? Para ver se o time vai ganhar, mas não sabe se o time vai ganhar, não é? Está até rindo ali. Pode ganhar, pode não ganhar, meus irmãos. O crente já tem vitória certa. Exultação, já nos chamou aqui para exultação, para alegria, porque o Senhor venceu todas as coisas. O curso final da nossa vida é para vitória, glória a Deus. Todo Israel de Deus aqui fala, ou seja, toda a igreja do Senhor, de todos os lugares, de todas as épocas, todos se reunirão diante do Cordeiro, aleluia, com corpos glorificados, a nossa alma saciada, nunca mais veremos o mal, glória a Deus. Então cantaremos os louvores ao Senhor, e já cantamos agora, já ensaiamos agora aqui, já começamos a nos preparar, já nos alegramos, a alegria do Senhor é a nossa força, exaltaremos o Cordeiro Santo que nos deu tamanha salvação. Portanto, meus irmãos, queridos irmãos, nos alegremos, exultemos ao Senhor, confiemos na sua promessa e vamos aguardar até que Ele venha para nos salvar completa e definitivamente. Que Deus nos abençoe. Amém.